Meus queridos irmãos, estamos celebrando hoje o quarto domingo do tempo comum da nossa liturgia católica. E vocês se lembram bem, no domingo passado, o Evangelho nos mostrava Jesus inaugurando o reino. O reino de Deus está próximo, dizia Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. As primeiras palavras de Jesus no Evangelho de São Marcos. Este ano é o ano B, então nós estamos refletindo textos sempre do Evangelho de São Marcos, que é o primeiro evangelho que foi escrito. Meus irmãos, diz ainda o Evangelho de domingo passado que Jesus, andando ali pela margem do mar da Galileia, convidou 4 pescadores. André, seu irmão Simão, Tiago e João, irmãos também. E Jesus disse: vinde, farei de vocês pescadores de almas. E hoje, o Evangelho nos coloca Jesus em Cafarnaum. Deixa eu explicar para vocês. Quando Jesus começou a sua vida pública, ele deixa a aldeiazinha de Nazaré, pequeníssima, e vai se estabelecer em Cafarnaum, que naquele tempo era uma cidade muito grande ali na Galileia. Tinha cerca de 5.000 habitantes. Uma cidade estratégica, onde passavam as pessoas, né? Tinha uma estrada chamada Via Maris, não é? Que levava até o mar Mediterrâneo, e assim por diante. O povo vinha e cruzava por ali. E assim, Jesus podia atingir o maior número possível de pessoas. Se ele ficasse em Nazaré, a sua ação seria muito restrita, mas agora em Cafarnaum, naquelas cidades ali ao redor, a mensagem de Jesus se espalhava com muita facilidade. O reino de Deus não pode ficar escondido, mas tem que ser proclamado. Por isso Jesus vai morar em Cafarnaum, precisamente na casa de Pedro, Simão. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, nos mostra Jesus em Cafarnaum. Mas antes eu gostaria de dizer uma palavrinha sobre a primeira leitura da missa de hoje, tirada do Deuteronômio, que é um dos primeiros livros da Bíblia. Que Deus vai dizer que depois de Moisés enviará um profeta, como Moisés, um profeta. Qual que é a função do profeta? É prever o futuro? Não. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. É aquele que leva as pessoas a ter uma consciência crítica diante das situações. É preciso ver se o mundo, se as pessoas estão caminhando para Deus ou não. E o profeta é esta pessoa iluminada por Deus que vai vendo isto e vai chamando a atenção.
Por isso os profetas, nenhum deles foram bem-sucedidos. Todos se deram mal, porque falavam a verdade. Todos foram perseguidos, mortos. Muito bem. E Deus vai dizer que o profeta que ele envia vai falar em seu nome. E que as pessoas devem escutar o profeta. Quem escutar e seguir as suas orientações, porque ele fala em nome de Deus, esta pessoa será salva. Mas também chama a atenção do profeta. Se o profeta falar para o povo, ensinar para o povo aquilo que Deus não falou, se o profeta ensinar os outros deuses, as coisas mundanas, não levar o povo na construção do reino de Deus, este deverá morrer. Muito bem. Assim, meus irmãos, surge o profetismo em Israel. Foi um grande tempo o profetismo, e esses profetas que vieram, os grandes profetas, falavam o quê? Um dia Deus vai enviar o Messias, o verdadeiro profeta, o descendente de Davi, aquele que vai trazer a paz, trazer a justiça para este mundo, aquele que vai revelar o perfeito rosto de Deus para a humanidade. O povo esperava este profeta. E para nós sabemos muito bem que este profeta é Jesus. É Jesus, nós sabemos muito bem que tudo aquilo que foi falado se concretizou perfeitamente em Jesus. Meus irmãos, então o Evangelho hoje nos mostra Jesus em Cafarnaum, num dia de sábado, na sinagoga de Cafarnaum. Só para a título de curiosidade, é bom a gente falar essas coisas. Em Cafarnaum foi destruída totalmente, um terremoto destruiu Cafarnaum, 40 anos depois de Jesus, lá pelo ano 70 e alguma coisa. E aquela cidade desapareceu do mapa, até hoje, não existe. Mas, algumas décadas atrás, foram feitas escavações em Cafarnaum e se descobriu a sinagoga. Exatamente essa sinagoga que o Evangelho de hoje fala. Ela está lá. Claro que está em ruínas, mas descobriram, as colunas, conseguiram organizar alguma coisa. O piso dela é o mesmo do tempo de Jesus, está lá. Uma sinagoga muito bonita. E a sinagoga era o lugar, ou melhor, é o lugar que os judeus se reúnem no sábado para quê? Para celebrar. E como era a liturgia, eu acredito até hoje entre os judeus, eu nunca fui, mas no tempo de Jesus a liturgia na sinagoga, celebrada no sábado, começava com pedido de perdão a Deus. Pedido de perdão. Nós também fazemos isto no início da missa. Depois vinham os cânticos, salmos, o louvor a Deus. Depois, a proclamação da palavra de Deus. Duas leituras. Uma tirada da Torá, dos primeiros livros da Bíblia, o livro da lei. Então, era a primeira leitura. Nós, na nossa liturgia, normalmente, proclamamos a primeira leitura
um livro do Antigo Testamento, não é? Olha o que nós temos. E a segunda leitura era um trecho de um dos profetas. Era assim que se fazia a liturgia no tempo de Jesus. Depois vinha a pregação. Isso que eu estou fazendo agora para vocês. A pregação, não é? A homilia. Muito bem. Jesus está em Cafarnaum. Já começou a pregar o evangelho. Eu acredito que ele não era o chefe da sinagoga, claro, ele deve ter sido convidado pelo chefe da sinagoga ali de Cafarnaum para pregar. E Jesus, quando prega, diz o texto, que todo mundo fica encantado com as palavras que saíam da boca de Jesus. A primeira pregação que Jesus faz, as pessoas ficam encantadas e começam a dizer um para o outro: mas quem é este? Quem é este que prega diferente dos nossos mestres? Os nossos mestres pregam aquilo que estudaram, que aprenderam, mas este prega com autoridade. É totalmente diferente, não é? Uma pregação com autoridade de uma pregação, não é? Você chega lá, a pessoa está lendo, pega um texto, né? Alguém preparou ali, e pega, fica lendo. Quer dizer, está simplesmente dizendo aquilo que outro disse, aquilo que pesquisou. Mas Jesus não. Jesus prega com autoridade. Ele diz: eu, porém, vos digo, eu. Ele tem autoridade para pregar, porque ele é Deus. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus que se fez carne. Mas São Marcos ainda coloca no evangelho de hoje algo interessante, que ali na sinagoga tinha um homem possuído por um espírito mau. Veja bem, no tempo de Jesus, toda doença era atribuída a uma ação do diabo, do demônio. Não existia, não é, o estudo, não é, das várias ciências como nós temos. E sobretudo aquelas doenças psíquicas. Não, essa pessoa está com o diabo. É coisa que veio do diabo. Então, se a pessoa tem uma doença, e se a doença é do diabo, essa pessoa tem que ficar fora. Essa pessoa não pode pertencer à sinagoga, não pode pertencer ao povo de Deus. Tem que ficar fora. É do diabo. Olha o raciocínio. Jesus não veio para excluir, mas para incluir. E é interessante que aquele endemoniado ali, que estava ali, o que ele diz para Jesus? Não ele, né? O diabo, através dele. Jesus de Nazaré, você veio para nos perder? Você veio para nos destruir? Eu sei quem é você. Você é o Filho de Deus. Você veio para nos destruir. E o que Jesus faz? Não dialoga com o diabo. Ele diz: cala-te e sai dele. Olha, para o judeu naquele tempo, esse tipo de doença, esse tipo de enfermidade só podia ser resolvido com uma intervenção direta de Deus.
Então ninguém se atrevia a fazer uma oração de cura e libertação daquela pessoa. Tinha que ser de Deus. Agora Jesus, o que ele faz? Cala-te e sai dele. Com isso Jesus está mostrando que ele é Deus. Tem autoridade. Por isso que eles ficaram encantados e diziam: quem é este? Uma nova doutrina que fala com autoridade, que age com autoridade. Um ensinamento novo. Meus irmãos, é assim que Jesus inicia, mostrando quem ele é e para que ele veio. Para destruir o poder do inimigo. Para destruir a ação do inimigo de Deus. Porque Jesus é aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre as enfermidades. Vocês sabem, conhecem aquela passagem que Jesus, quando o mar da Galileia estava agitado e os discípulos passando aperto, o que Jesus fez? Disse para o mar: cala-te. E naquele momento, o mar se fez calmaria. Ele tem autoridade. Curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Tem autoridade sobre o demônio. Meus irmãos, nós às vezes temos uma ideia errada do demônio. Nós temos uma ideia errada do demônio. Tem gente que acha que o demônio é aquele bicho, não é? Que sai chamas pelas narinas, que sai fogo, não sei o quê, que tem um garfo, que tem chifre, que tem rabo, que tem isto, que tem aquilo. O diabo não tem nada disto. Eles pintaram o diabo feio, porque só podia pintar ele feio, ninguém ia pintar bonito. Mas o diabo não é feio. O diabo não é feio, porque se ele fosse aquele bicho feio que eles pintaram, ele não tinha tantos seguidores. Não tinha tanta gente do lado dele, não é verdade? O diabo é bonito, o diabo é atraente. Por isso que ele tem tantos seguidores. Qual que é a função do diabo? Nos afastar de Jesus. Como que ele age? Nós estamos vendo aí. Destruindo a família, por exemplo. Destruindo a família. Os pais não podem mais educar os filhos. Não pode dar um tapinha para educar. Os pais têm que deixar os filhos soltos. É o Estado que deve educar. Não é? O diabo é aquele que vai dizendo: olha, se você não quer filho, se engravidou, não quer filho, aborta. O que tem matar? É direitos humanos. A mulher tem o direito no seu corpo. É o diabo que age assim. O casamento não deu certo, ninguém tem que viver. Os filhos que se danem, não preocupe não. Pode destruir o casamento. Então ele vai agindo assim, de tal maneira que ele vai apresentando o mal como se fosse um bem. Vocês imaginem alguém que está com fome, com muita fome, e alguém lhe oferece um prato de comida gostoso, aquilo que a pessoa gosta.
Aquela comida que a pessoa mais gosta. Não é? Está com muita fome, de repente vem um prato, né, de frango com quiabo, não é? E arroz, angu, aquele prato gostoso, não é? E a pessoa come esta comida. Esta comida é muito gostosa, mas só que o diabo já colocou nesta comida o seu veneno. É isso que ele nos apresenta, o bem, mas envenenado. Ou melhor, o mal em forma de bem. O mal em forma de bem. Não, não tem problema. Não tem problema. Pode fazer tudo isso aí. Não, não tem problema. E assim vai se afastando as pessoas de Deus. Não, você pode votar em candidato que é a favor do aborto. O que tem? Não. Você não deixa de ser cristão. Aquele candidato a deputado que você votou, ele é a favor do aborto, quer o aborto? Não, não tem problema não. Ele é a favor da destruição da família? Não tem problema nenhum. Ele é bom, porque o projeto dele é bom. E aí, o inimigo vai agindo. Meus irmãos, nosso Senhor é aquele que diz, cala-te. Por isso que se nós queremos viver uma vida de santidade, nós precisamos nadar contra a correnteza. O cristianismo, a igreja de Jesus Cristo, sempre esteve na contramão. A igreja, a verdadeira igreja de Cristo, sempre esteve na contramão. Nunca se acomodou às coisas deste mundo. Quando os cristãos se acomodam ao modo do mundo, deixou de ser cristão. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, naquela última ceia, ele rezou por nós dizendo, Pai, preserva-os, guarda-os do mal, guarda-os na verdade. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós devemos ter atitudes de cristãos, nossas atitudes, sermos honestos. Tem gente que diz que é cristão, é católico, e vive passando a perna nos outros, mentindo, né? Fazendo tantos negócios sujos, querendo subir na vida através de mentiras, de conchavos feitos na calada da noite. E se dizem cristãos. Não. O cristão deve ter uma vida transparente. Jesus, né, libertou aquele sujeito da ação do inimigo, dizendo para o inimigo, cala-te e sai dele. No mesmo momento ele ficou curado e se tornou uma nova pessoa. E pôde voltar a participar da sinagoga, da vida. Mas foi preciso que Jesus expulsasse o diabo. E quais são os diabos hoje que precisam ser expulsos da nossa vida? Quantas atitudes nossas erradas. Nós estamos neste tempo de pandemia, não é? Quando as pessoas estão se esfriando em relação a Deus. Pessoas que nunca perdiam a missa de domingo, agora hoje diz, eu não vou nada. Eu participo da missa pela televisão. Olha, participar da missa pela televisão, quem pode ir à missa,
pelo rádio, quem pode ir na igreja e se contentar com isto. É a mesma coisa de alguém ver um programa na televisão de comida. Acho que tem um programa que chama MasterChef, né? De comida, que ensina comida, fazer comida. É a mesma coisa de participar ver esse programa na televisão e deixar de comer. Para que eu vou comer? O programa ali está falando de comida, eu não preciso de comer. É a mesma coisa. Não, está falando de Deus, é a missa, então eu não preciso ir à missa. O diabo já colocou isso no coração de muitas pessoas. Eu não preciso me sacrificar. Eu não preciso levantar cedo para ir à missa. Eu não preciso. Eu não preciso mais rezar. Não, eu vejo na televisão. E eu pergunto. Todo mundo que acompanha a missa pela televisão, de fato, ficam ali como se estivesse na igreja? 99% está ali, mas está pensando uma coisa, está mexendo lá na cozinha, está fazendo uma coisa, fazendo outra. Nós precisamos da comunidade. A carta aos Hebreus dessa semana, uma das leituras dizia, não vos afasteis das vossas assembleias, como muitos estão fazendo. Nós precisamos da assembleia, quer dizer, da nossa comunidade. Precisamos nos alimentar junto com os meus irmãos em assembleia, em comunidade, em igreja. A nossa religião não é uma religião personalista, mas eu preciso da assembleia, eu preciso da presença dos meus irmãos celebrando comigo. Eu preciso deles. Hoje nós vivemos, e o Papa Bento XVI, este grande profeta, o Papa Bento XVI já dizia que estamos numa ditadura do relativismo. Tudo é relativo. E vai se relativizando. Não. Vocês, olha, o absurdo. Eu vi pessoas dizendo, o culto celebrado por leigos tem o mesmo valor da missa o domingo. Não, é a mesma coisa. Eu fui lá e teve a comunhão, então leu o evangelho, então tem o mesmo valor. Isto é heresia. Isto é heresia. Colocar a missa no mesmo nível de uma celebração qualquer outra. Pode ser a melhor celebração, mais bonita, mas é infinitamente inferior do que a missa, porque a missa é o sacrifício redentor de Cristo que se torna presente quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia com a presença do sacerdote. Alguém dizendo, não, uma reunião que se faz vale tanto quanto a missa. Eu já vi uma coisa, vocês não contam para ninguém não. Eu já vi uma coisa que é impensável. O padre, na hora da missa, deixou os leigos fazendo a celebração na igreja e foi fazer reunião com os líderes da comunidade. Deixa para lá. Meus irmãos, que nós coloquemos as coisas nos seus devidos lugares. Cristo é essencial na minha vida. Eu não posso viver sem Cristo. E eu me encontro com o nosso Senhor e dele recebo as graças quando no domingo, que é o dia do Senhor, eu participo da Eucaristia. É claro que aqueles que estão doentes, que aqueles que estão aí
no presídio, e tem muita gente lá no presídio rezando conosco neste momento, que não podem caminhar até a igreja. É claro que esta missa pelo rádio, pelas mídias, pela televisão, tem seu valor, claro. Mas quem pode caminhar até a igreja e não faz, é claro que está fazendo exatamente o que o diabo gosta. Exatamente. Nós pedimos a Jesus que tenha misericórdia de todos nós, que sejamos verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Colocando Cristo no seu devido lugar. Não nos esquecendo dos mandamentos que Deus nos deixou. Nós precisamos, de vez em quando, recordar os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, sobre nós mesmos. Sobre as nossas, as nossas capacidades. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E tem gente que a fé dele é tão pequena que um vírus, o medo de um vírus se tornou maior do que a sua fé. Onde chegamos? Onde chegamos? Meus irmãos, que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa, interceda por todos nós, para que, como ela, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo, como diz a palavra de Deus. E o salmo que nós ouvimos nesta missa de hoje diz: não fecheis os vossos corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis os vossos corações. Não podemos fechar os nossos corações para Deus. Se nós fechamos nosso coração para Deus, vamos ter que abri-lo para o inimigo de Deus. E aí, ele entra e faz a farra. E faz a sua farra. Que é o sofrimento, a dor, é isso que ele traz para nós. Que Deus nos ajude e que a palavra de Deus possa nos motivar a viver e a construir e a viver verdadeiramente o reino trazido por Jesus, o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.